Olá! O mundo que vivemos cada vez está mais violento. São pessoas sendo linchadas, são pessoas sendo presas a postes para até, quem sabe, serem apedrejadas, manifestações onde a violência tem imperado, pessoas sendo mortas na rua. E a gente fica a pensar, por que a humanidade está assim, tão violenta? Será que o Espírito de Deus está se retirando da Terra? Será que as pessoas estão longe, não estão encontrando mais a Deus? Será que as pessoas já não conhecem mais este livro sagrado? Por que a humanidade está assim, tão violenta? Nós estamos vivendo no tempo do fim. Mas como administrar a nossa vida perante uma sociedade violenta? O que você precisa fazer para ser diferente daquilo que você vê na televisão? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando hoje a nova temporada do programa Na Mira da Verdade, temporada 2014. E você é muito bem-vindo, pois já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Seja muito bem-vindo. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você faz as suas perguntas ao vivo e elas são respondidas de acordo com a palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento sobre a palavra de Deus, sobre religião, alguma coisa que você não entende neste livro sagrado, manda pra gente e ela será respondida de acordo com este livro. Não é opinião de nenhuma denominação religiosa, não é opinião da TV Novo Tempo, deste canal que você está acompanhando, não. Mas sim o que a Bíblia Sagrada tem para nos ensinar. Seja muito bem-vindo e eu quero começar cumprimentando meu professor Leandro Quadros. Mais uma vez aí começando uma nova temporada, professor. Pois é, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Nós estivemos aí por um bom tempo longe dos programas ao vivo, mas sempre é um privilégio, um prazer estar aqui, não é isso? É um privilégio, amigo. Agradeço a Deus por estar de volta no nosso programa que nos faz tão bem, não é? E quero agradecer a todo telespectador que com muito carinho tem escrito seus e-mails, tem mantido contato conosco. Espero que você nessa nova temporada continue enviando suas perguntas, suas sugestões ao programa, porque é você quem faz o programa e esse programa existe para você, que é uma pessoa sincera, que quer buscar conhecimento bíblico e também rever alguns dos seus conceitos. Que Deus abençoe a todos nós neste programa de hoje. E é sempre válido dizer também, né, professor, que as pessoas, a gente sabe, como a gente anda aí pelo Brasil com o programa Na Mira da Verdade, a gente percebe como as pessoas oram pela gente aqui, quando estamos ao vivo no programa. Continue orando pela gente, é importante nós estarmos unidos e que o Espírito Santo possa estar pairando sobre a gente aqui, para que tudo aquilo que for falado aqui, né, professor, seja para a honra e glória de Deus e que alcance os corações das pessoas que querem aprender mais da palavra de Deus. Professor Leandro Quadros, a questão é a seguinte. Vamos, meu amigo. Você percebe aí, nós estamos acompanhando os noticiários e tudo mais, como o nosso mundo, o nosso país está extremamente violento. A gente percebe aí, assistindo os noticiários, como que as coisas estão assim, parece que sem controle. As pessoas participam de violências assim em público de uma forma estrondosa, como a gente não via no passado. Parece que o ser humano está esfriando espiritualmente cada vez mais. Sim. Ontem eu estava assistindo um noticiário e eu vi uma cena de um assalto que estava acontecendo num supermercado, onde uma pessoa tinha sido violentamente espancada e o bandido começou a atirar na pessoa, só que o revólver falhou. Falhou uma, falhou duas, falhou três. E eu estava percebendo assim comigo, se aquelas balas estivessem ali,
Ele teria matado a sangue frio a pessoa. E isso a gente vê, isso é o que a gente vê na televisão. Mas a gente percebe que o mundo está completamente desequilibrado espiritualmente. Exatamente. Será que a Bíblia já dizia alguma coisa que nós passaríamos por esse momento? Será que Deus está permitindo que a gente passe por esse momento? Será que o ser humano realmente se esqueceu de Deus? O que está acontecendo, professor? Amigo, essa é uma pergunta extremamente relevante para o contexto atual no qual vivemos, e a Bíblia tem sim uma resposta para isso. Eu vou começar lendo um texto que se encontra em Mateus 24:12, que esse texto diz que a maldade realmente iria aumentar e muito na medida em que fôssemos nos aproximando do fim dos tempos. Então Mateus 24:12 diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, a maldade ia aumentar de tal modo que o amor entre as pessoas se esfriaria. A maldade tem aumentado significativamente porque a humanidade tem se afastado cada vez mais de Deus. De acordo com Romanos 5, verso 5, o Espírito Santo derrama o amor de Deus no nosso coração. E por isso, quando não estamos em um íntimo relacionamento com Deus, é óbvio que não estamos ligados à fonte de amor. E na medida em que a maldade aumenta e nos afastamos da fonte de amor, que é Deus, a tendência óbvia é que as coisas se tornem ainda piores. Além da maldade se multiplicar e isso fazer com que o amor se esfrie, há um outro agravante que tem contribuído para que o ser humano se torne ainda pior. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o poder refreador do mal, ele está se retirando do planeta. Eu vou ler um texto para você que é muito importante, que vai nos ajudar nessa reflexão. Se encontra em Gênesis capítulo 6, versículo 3, e o texto diz o seguinte: então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Analise comigo. Mateus 24:12 fala que por causa do aumento da maldade, o amor se esfriaria. E aqui fala que por causa da perversidade do homem, por causa do aumento da maldade, o Espírito Santo não contenderia para sempre com o homem. Ou seja, nos dias do dilúvio, pelo fato do ser humano se afastar muito de Deus e não permitir que Deus atuasse no seu coração, o Espírito Santo parou de trabalhar como trabalhava no coração daquelas pessoas. Trabalhou mais 120 anos, até que chegou um momento em que o período de graça que o Espírito Santo deu acabou e veio o dilúvio sobre eles. O mesmo vai acontecer, amigo, que nos acompanha nos últimos dias e já está acontecendo. O ser humano tem rejeitado tanto aos apelos do Espírito Santo para uma mudança interior, que o Espírito Santo aos poucos está se retirando da terra. E na medida que o Espírito Santo vai se retirando do nosso planeta, as coisas vão ficando cada vez piores. Hoje o que garante a presença do Espírito Santo no nosso planeta é a intercessão e o ministério sumo sacerdotal de Jesus no santuário celestial, como lemos ali em Hebreus 8, 1 e 2. Agora, quando terminar esse ministério de intercessão de Cristo, quando Cristo demonstrar perante o universo quem realmente é dele e quem não é dele, o Espírito Santo será retirado definitivamente do mundo. E aí, amigo e amiga que nos acompanha, vai se cumprir o que está em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, que diz o seguinte: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ou seja, antes de Cristo voltar, diz que vai chegar o momento em que Deus
vai permitir que o impuro continue impuro, o injusto continue injusto e o justo continuará na prática da justiça. Ou seja, o Espírito Santo terá se retirado de tal maneira que nenhuma pessoa se converterá mais. A única coisa a acontecer após isso será a volta de Cristo para dar a cada um segundo as suas obras. Agora, professor, o mundo, a gente percebe que as pessoas estão completamente desorientadas espiritualmente. Qual é o seu conselho aí para que o ser humano possa se aproximar de Deus? Para que isso possa, quem sabe, minimizar pelo menos as pessoas que estiverem perto de Deus, eu tenho certeza que serão pessoas melhores, não é? Muito boa, amigo, essa sua pergunta. Eu vou dar um conselho, amigo, para o nosso telespectador, mas eu também vou dar um conselho para esse sistema governamental nosso que existe. Por quê? Que conselho, primeiramente, eu daria para as pessoas? Aqui tem um texto que eu gostaria de repartir com você, que se encontra em João capítulo 15, verso 5. É um texto conhecido de todos nós, mas que vai ser muito relevante para essa pergunta que o Tito fez. Jesus falou assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Cristo ensina aqui que Ele é a videira e nós os ramos. Assim como um ramo para dar fruto tem que estar ligado à videira, você e eu, para darmos bons frutos, para sermos boas pessoas, para amenizarmos essa nossa natureza pecaminosa e perversa, precisamos estar intimamente ligados ao Salvador Jesus Cristo. Isso não é garantia de que nós não vamos errar mais. Nós só não vamos errar mais quando formos transformados e glorificados na volta de Cristo. Mas nós seremos transformados durante a vida. E o Espírito Santo irá o quê? Refrear em nós a nossa própria maldade. Outra dica que eu dou é você permitir que o Espírito Santo seja o seu companheiro. Ali em João 16, 8 a 10 é dito que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E que Ele quer implantar 9 qualidades de caráter em nós. Essas 9 qualidades de caráter são mencionadas em Gálatas 5, 22 e 23. Então, se você tem um íntimo relacionamento com Cristo e um íntimo relacionamento com o Espírito Santo, Deus vai moldando, transformando a sua natureza e a minha também. E aí Ele vai nos mantendo, nos tornando pessoas cada vez melhores pela comunhão com Ele. E o último conselho que eu dou é para o sistema governamental. Nós não temos um sistema carcerário nesse país. Porque um país que o governo tem que pagar mais para uma pessoa ficar na prisão do que para ficar na universidade, isso não é um sistema carcerário. Outra coisa, um lugar onde 7 pessoas têm que compartilhar um pequeno espaço numa cela, 7 pessoas pensando, sofrendo por estarem ali e pensando em mais maldades ainda, há um ditado que diz assim que mente vazia é oficina de Satanás. Se no Brasil tivesse um sistema em que as pessoas tivessem que trabalhar para se sustentar e que certos crimes hediondos pagassem melhor por seus crimes, não haveria tanta impunidade, tanto desânimo perante a população. O que acontece? Um bandido vê que ele faz uma coisa terrível contra uma família. Um exemplo claro, o indivíduo entra numa casa, estupra a mãe, estupra a filha, mata o pai. E aí, ele tem ali, vai para a cadeia, se ele tiver bom comportamento, ele sai. Então, é uma vergonha o sistema carcerário desse país. Então, para amenizar as coisas, além da comunhão com Deus, a população brasileira precisa ter certeza de que os seus governantes sabem punir criminosos. Mas como não sabem punir criminosos ou não querem, então a revolta vai aumentar cada vez mais. E por isso eu digo, somente na volta de Jesus, meu amigo, as coisas vão melhorar. Porque com um sistema como nós temos, em que há mais direitos humanos para bandido do que para as famílias que são vítimas dos bandidos, e para um sistema no qual as pessoas são mais incentivadas
a sustentar a máquina capitalista com dinheiro, ao invés de buscarem repartir o que tem com o próximo e desenvolver o amor e a fraternidade, as coisas vão sempre dar errado mesmo. Só na volta de Cristo isso se solucionará definitivamente. Por isso é importante a gente conhecer cada vez mais a sua palavra para estarmos preparados para quando ele voltar, não é isso? Exatamente, meu amigo. É o segredo. Buscar na palavra de Deus as nossas respostas. Ok, professor, mas as perguntas não param de chegar aqui. Se você tem alguma pergunta para mandar para a gente, para você participar do programa ao vivo, mande a sua pergunta por SMS. O número é 12 991566972. Você manda e eu recebo aqui na hora. Ou então, você também pode acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver que do lado direito tem um espaço para você colocar a sua pergunta, o seu questionamento, e eu também recebo aqui na hora. Como chegou aqui a pergunta do Wellington Rosa, ele é de Itapetininga, São Paulo, ele diz o seguinte: se Deus não criou o mal, então ele existe independentemente da vontade de Deus. O mal seria outra força soberana do universo, já que não foi criada por Deus? Olha aí, professor. Se Deus não criou o mal, será que foi Deus ou não que criou o mal? A Bíblia até diz que parece que Deus criou o mal, mas a gente entende, se Deus é amor, não, ele não criou o mal. Então isso é uma força independente de Deus, já existia. Como entender isso, nós, meros seres humanos, com relação ao mal e ao Deus que nós conhecemos, que transmite amor, que é amor? Muito boa essa pergunta, Tito. Vou ler um texto primeiramente que se encontra aqui na primeira carta de João, capítulo 1, verso 5, que diz o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Ou seja, Deus é totalmente independente do mal. O mal é uma outra força que existe no mundo e que não dependeu de Deus para isso. E que não dependeu de Deus para isso, encontramos também em Ezequiel, capítulo 28. Vamos ler aqui a partir do versículo 15. Você, falando de Lúcifer na sua condição antes da queda, você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Ou seja, Deus criou Lúcifer perfeito. Mas quando ele exerceu erradamente o seu livre-arbítrio, achou-se maldade nele. Então Deus é soberano, mas ele permitiu que o mal existisse, mesmo que Deus não tenha nada a ver com o mal, permitiu que o mal existisse por respeito ao livre-arbítrio que deu às suas criaturas. Agora, explicarmos os detalhes, querido amigo, da origem do mal, nós não temos. Temos informações na Bíblia necessárias para o nosso conhecimento e para a nossa salvação. Agora, para nos aprofundarmos muito, não temos como, porque, segundo Tessalonicenses 2,7, lá Paulo diz assim, que o pecado é um mistério da iniquidade. Por mais que temos informações, não temos como explicar de que maneira a imperfeição pôde surgir na perfeição. Isso só na eternidade saberemos. Muito bem, professor. Aqui pelo Torpedinho SML, a pergunta que chegou é a seguinte. A pessoa, deixa eu ver se tem o nome dela aqui, o Ângelo Mendes, ele de Belém, Pará. Ele diz o seguinte: a paz do Senhor Jesus, eu gostaria de saber se eu tenho que me batizar novamente, pois eu era de uma denominação religiosa e hoje estou frequentando a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu gostaria de saber se eu preciso me rebatizar. Como que é a questão do rebatismo na palavra de Deus, professor? Por que uma pessoa que foi batizada uma vez, foi batizada por imersão, ela precisa, se ela passa por uma outra denominação religiosa, passar novamente pelas águas? Como é que é isso aí? Muito boa pergunta do irmão Ângelo. Irmão Ângelo, obrigado e parabéns por você permitir que Deus proporcione a você um crescimento espiritual cada vez maior. Eu vou ler um texto aqui, irmão Pedro, e vou abordar com você rapidamente essa questão. Efésios 4, versículo 5, diz o seguinte: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Muitos pensam que esse texto fala que há um batismo no sentido quantitativo, mas não é isso que o texto diz. O texto fala que há um tipo de Deus verdadeiro, há um tipo de fé verdadeira e há um tipo de batismo verdadeiro, que é o batismo por imersão. Se você quiser
ter um novo batismo na sua vida, você não é proibido de fazer isso. Por quê? O batismo é um casamento espiritual com Jesus. E muitos cristãos, quando descobrem verdades adicionais que eles não conheciam antes, eles preferem batizar-se novamente para refazer a sua união espiritual com Jesus. Entretanto, há cristãos que foram batizados por imersão e acreditam plenamente na validade do seu batismo. Para essas pessoas, eu gosto muito do comentário equilibrado da escritora Ellen White, quando ela escreve no seu livro Evangelismo, a partir ali da página 673, ela diz o seguinte, que essas pessoas que foram batizadas por imersão e que creem que o seu batismo foi importante para elas e que não querem refazer um casamento espiritual com Cristo, elas devem ser deixadas livres para ou pedirem o rebatismo ou fazer uma profissão de fé. Ir publicamente na sua nova igreja e professar a sua nova fé sem a necessidade de um rebatismo. Por isso, com base nessas informações, irmão, eu digo para você o seguinte, converse com Deus sobre o assunto. Aquilo que Ele colocar no seu coração e você fizer, Ele vai ficar muito feliz com isso. O que mais importa para Deus é que você se comprometa com as verdades novas que você está descobrindo. Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se tem o nome da pessoa. Elson, de Altazes, Manaus, ele diz o seguinte. Irmão Leandro, aprendi que devemos voltar às origens, abandonando alimentos cárneos. Gostaria de saber por que Deus indicou o alimento cárneo a Noé e sustentou Elias com carne, se nós temos que abandonar esses hábitos. Qual é a orientação com relação ao uso da carne, professor? E será que nós temos que voltar àquela alimentação do Éden? E se é que a gente tem que, adotando esse novo sistema alimentar, é isso que vai nos levar para o céu? Como que a gente pode entender essa questão? Porque eu estou falando isso porque existem alguns questionamentos e até mesmo algumas doutrinas que nós temos que ser perfeitos em tudo, até mesmo no alimento. Como é que é essa questão do perfeccionismo aí, professor? Que eu acho que isso é meio perigoso. Sim, é muito perigoso. Muitas pessoas, Tito, em relação à alimentação, eles costumam criar uma espécie de salvação pela soja, né? Ao invés de salvação pelas obras. Quando eu leio Efésios 2, 8 e 9 para essas pessoas, eu costumo adaptar o texto. O texto diz assim, somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Eu costumo dizer, não de soja para que ninguém se glorie. Então, esse é um extremo muito perigoso, fazer da alimentação um passaporte para o céu, sendo que o único passaporte para o céu é Jesus Cristo. Agora, um outro extremo é o que acontece em muitos meios religiosos, que dizem o seguinte, não importa o que você coma, o que importa é o seu espírito. Isso é extremamente perigoso, porque não há separação alguma entre corpo, mente e espiritualidade. Aquilo que nós comemos vai afetar a nossa mente, vai afetar a nossa espiritualidade. Então devemos ter cuidado com isso. Em relação ao regime cárneo, em que circunstâncias Deus deu esse regime? Quando lemos Gênesis capítulo 9, a partir do verso 3, entendemos o seguinte. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é a vida, e tudo mais. Aqui, depois do dilúvio, Deus deu a permissão para Noé comer outras carnes. E por quê? Naquele contexto do dilúvio, amigo, que nos acompanha, as frutas, os cereais, as verduras foram totalmente destruídos. O que eles tinham para comer de melhor naquele contexto era carne. Com certeza, depois que passaram-se os efeitos do dilúvio, muitas frutas e cereais não voltaram mais a existir. Então Deus viu que o organismo humano precisava de algo a mais, mesmo que isso aqui não fosse o ideal. Então Deus deu alimento cárneo numa condição, num contexto emergencial.
Agora, o ideal é que realmente, na medida em que vamos nos relacionando com Deus, na medida em que vamos crescendo espiritualmente, melhoremos a nossa alimentação, até chegar o momento em que abandonemos o regime cárneo. Logicamente que isso não pode ser aplicado a todas as pessoas. Há pessoas que têm um organismo que não se adapta a verduras e legumes e vão ter que comer pelo menos um pouquinho de carne a vida toda, mas é uma minoria. Agora, a maioria que puder ir se reeducando para seguir a dieta aqui de Gênesis 1:29, que é a dieta vegetariana, vai ser o ideal para a sua saúde. Agora, isso é uma coisa individual, particular. Ninguém tem que estar reformando o prato dos outros. Ninguém tem que dizer para o outro quando ele deve ou não parar de comer carne. Isso é uma coisa individual e Deus respeita também os limites de cada pessoa. Agora é importante nós destacarmos, né, professor, que a Igreja Adventista ela tem um conselho alimentar bastante interessante. Realmente, a abstenção de carne, existem estudos que comprovam isso, que o ser humano ele vive muito bem e melhor. Até mesmo tem a citação de um exemplo, quando Daniel e seus amigos foram presos, não é isso, professor? Isso. E ele mesmo quis se abster do alimento cárneo para poder ter um discernimento mental. E é isso o que a Bíblia nos orienta. Se nós temos que ter um discernimento mental para nos aproximarmos mais de Deus, é importante nos abstermos de alguns alimentos que são prejudiciais à nossa saúde. Exatamente, amigo. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Estou contigo e não abro. Muito bem. Nós temos que ir para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Aproveite o intervalo e mande suas perguntas para a gente. Afinal de contas, aqui a sua pergunta vai estar na mira da verdade e respondida à luz da palavra de Deus. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 33 minutos. Hoje é dia 11 de fevereiro, começou a nova temporada do programa Na Mira da Verdade. Estamos ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo Televisão. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado. Eu queria mandar um abraço todo especial aos nossos ouvintes da Rede de Rádio Novo Tempo, que também estão conectados com a gente aí, acompanhando a programação. E a você, internauta de qualquer lugar deste planeta que está acompanhando o programa Na Mira da Verdade. Se você tiver coragem de perguntar, tenha certeza que a Bíblia terá coragem de responder, portanto não tenha preconceitos, façam as suas perguntas, faça a sua pergunta e ela será colocada na mira da verdade. Para você participar do programa, você também pode participar através das redes sociais. Pelo Facebook, o nosso Facebook é Na Mira da Verdade, facebook.com/namiradaverdade.nt e no Twitter, @namiradaverdade. Você pode mandar as suas perguntas, como a Maiara Pereira, que está mandando aqui pelo Facebook, e ela diz o seguinte: boa noite, gostaria de saber primeiramente se eu ler a Bíblia, segui-la, amar a Deus sobre todas as coisas, eu serei abençoada em casa mesmo ou é obrigatório ir a uma igreja para poder ser salva? Professor Leandro Quadros, é a igreja que salva alguém? Será que para que eu seja salvo, eu tenho que pertencer a uma denominação religiosa? Ou a questão de pertencer a uma religião, a uma denominação religiosa, é o aspecto de que eu vou estar me fortalecendo cada vez mais? Como entender esse dilema? Será que se eu ficar em casa, seguir a palavra de Deus, amar a Deus, ser uma boa pessoa, eu já não posso ser salvo, não? Muito boa essa pergunta da Maiara. Obrigado, Maiara, por sua pergunta. Veja bem, se você estudar a Bíblia, ter uma íntima comunhão com Deus em casa, obviamente você terá bênçãos. Agora, ao deixar de ir à igreja, você não terá todas as bênçãos que você poderia ter. Por quê? Vou ler alguns textos para você. O primeiro deles se encontra em Hebreus 10:25, que diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, ou seja, o dia da volta de Jesus. Paulo explica aqui
aconselha a não deixarmos de nos reunirmos como igreja. Por quê? Porque é na igreja que nós podemos encorajar uns aos outros para enfrentarmos os problemas e as dificuldades da vida até o dia em que Cristo voltar e acabar definitivamente com nossas dificuldades e problemas. Um outro aspecto importante encontramos aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 12, aprendemos que a igreja é o corpo espiritual de Cristo. Eu recomendo que você leia em casa todo o capítulo de 1 Coríntios 12. Cristo é comparado ao cabeça da igreja e a igreja é o corpo e você e eu somos os membros deste corpo. E aí Paulo dá uma ilustração interessante. Como é que um braço pode funcionar bem longe do corpo e longe da cabeça? Como que uma perna pode fazer os seus movimentos longe do corpo? Não tem como. Então, da mesma forma, para você e eu estarmos com uma vida cristã sempre dinâmica, nós precisamos nos fortalecermos estando ligados ao corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Portanto, o plano de Deus para o nosso fortalecimento mútuo é a igreja, porque é na igreja que nos fortalecemos com as pessoas, é na igreja que exercemos nossos dons espirituais, que vão nos fortalecer espiritualmente e levar outras pessoas ao conhecimento do Evangelho. Muito bem, professor, muito bom. O pessoal está conectado com a gente aí pelas redes sociais, agora pelo Twitter aqui, tem várias e várias perguntas. Eu queria agradecer a sua participação, que tem mandado as suas perguntas através do Twitter. Nosso Twitter é @namiradaverdade, pelo Facebook, namiradaverdade.nt. O Bruno Lee, aqui pelo Twitter, diz o seguinte, professor: é errado pedir sinais a Deus? E ele continua: em que sentido Deus pode me dizer não? Como que é isso, professor? Será que é errado se eu estou querendo resolver um dilema na minha vida e eu peço para Deus um sinal? A Bíblia nos orienta a fazer isso, não nos orienta, como que a gente tem que lidar com essa situação? Porque é muito comum, né, professor, a gente querer ouvir a voz de Deus, a gente está em íntima comunhão com Deus. Já me peguei fazendo aquele negócio assim, ó, eu abro um texto na Bíblia e quero que Deus fale comigo. Isso é certo ou é errado, professor? Pois olha, amigo Tito, em certas ocasiões eu percebo na Bíblia e na vida de certas pessoas que Deus se comunica por meio de alguns sinais. Mas eu percebo isso em casos mais emergenciais. Eu não creio ser um pecado, diríamos assim, pedir sinais a Deus. Agora, eu creio que pelo fato de o diabo estar falsificando muita coisa no âmbito espiritual, eu creio, amigo telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo, que pedir sinais é uma coisa muito perigosa, especialmente se você pede esses sinais e deixa de lado o estudo da Bíblia. Eu acho assim que se você estuda a Bíblia para buscar nelas as respostas e quiser pedir algum sinal a mais como uma confirmação de alguma coisa, Deus pode até lhe dar. Agora, se você pede sinais, mas não estuda a palavra de Deus, você está correndo um sério risco. Então, o mais seguro, na minha opinião, e é o que eu vejo na Bíblia, é você fazer isso aqui que os crentes da cidade de Bereia faziam. Em Atos 17:11 é dito assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, quando os bereanos queriam ter certeza de que algo que estava sendo dito era correto, e quando eles queriam ter a certeza de que Deus é quem estava falando, os bereanos recorriam à palavra de Deus. Então, eu recomendo a você a buscar respostas maiores e mais sólidas na palavra de Deus, mesmo que alguma circunstância emergencial ele possa lhe dar algum sinal. Muito bem, professor. Eu estou lendo um texto aqui, a perguntinha que chegou no nosso SMS. Quem mandou aqui foi o Fernando de Eunápolis, na Bahia, e ele diz o seguinte: parabéns pelo programa. Segundo Daniel 10:3, significa que Daniel bebia vinho. Então, qual a diferença entre esse vinho e o vinho que Cristo transformou no casamento? O vinho de Provérbios 23, 30, 35. Professor, a gente vê em vários textos da Bíblia
que os homens de Deus realmente usavam o vinho, tomavam vinho. Daniel aqui, por exemplo, no capítulo 10, 3, ele diz que durante aquele tempo que ele estava preso ali, né, não comi nenhuma comida gostosa, nem carne, não bebi vinho e não penteei o cabelo. Quer dizer que ele bebia antes. Naquele momento ali ele não estava bebendo, mas ele bebia vinho. Como que é essa situação aí do vinho, professor? Porque existem muitas pessoas que vê no vinho nenhum problema alcoólico, e que até a própria Bíblia aconselha ou mostra exemplos dos filhos de Deus tomando vinho. Como que a gente pode explicar ao nosso telespectador com relação a esta bebida? Pergunta interessantíssima. Antes de respondê-lo, queria recomendar ao amigo que nos acompanha que acessasse o blog do nosso programa, novotempo.com/na mira da verdade. Digite ali no campo de busca, digite a palavra vinho. E ali você vai encontrar um artigo dividido em 3 partes, onde nós abordamos vários textos bíblicos sobre o tema e inclusive refutamos o mito de que um copinho de vinho alcoólico faz bem ao coração. Então eu recomendo que você leia esse material no blog do programa Na Mira da Verdade. Mas vamos lá. Querido amigo, primeiramente, as pessoas nos tempos bíblicos não tinham realmente o sistema de conservação da uva como nós temos hoje. Eles colhiam a uva, faziam o suco e como eles não tinham um sistema de refrigeração, de conservação adequados, eles ao guardarem esse suco em odres, que eram sacos de couro feito de peles de animais, com o tempo isto fermentava. Então, realmente, os personagens da Bíblia, naquela circunstância em que não tinham os recursos de conservação que temos, eles utilizavam bebidas alcoólicas. Agora, a pergunta que devemos fazer é: Deus registrou este costume deles para nós também bebermos? Ou Deus registrou o costume deles para aprendermos algumas lições e não bebermos? Essas são as perguntas corretas que devemos fazer ao lermos o texto. E se você buscar as respostas corretas na Bíblia, você vai perceber que mesmo eles não tendo um bom sistema de conservação de vinho e tendo o costume de beber, você percebe que Deus não gostava que o seu povo utilizasse bebidas alcoólicas. Então eu vou ler para você o que está em Provérbios, capítulo 23, versículo 31, e outros textos você poderá ler depois nesse artigo que eu indiquei para você ver no blog. Provérbios 23, vamos ler a partir do verso 29. De quem são os ais, de quem as tristezas e as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim ele morde como a serpente e envenena como a víbora. Esse texto fala que não é nem para olharmos para o vinho, quanto mais beber socialmente. E diz que a consequência é dor, é tristeza, é uma dor tão profunda ao ponto de comparar ao ser mordido por uma cobra, por uma víbora. Então, a Bíblia não apoia o uso de bebidas alcoólicas. A Bíblia registra o fato naquele momento cultural, mas registra para nós aprendermos com os erros dos personagens e fazermos o que é certo. E eu finalizo dando a você o texto de Efésios 5:18. Ali Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe por quê, amigo? Na nossa mente não há lugar para o álcool e para o Espírito Santo. Na nossa mente há um lugar só para o Espírito Santo ou só para o álcool. E por isso você vai ter que tomar uma decisão. Ou o Espírito Santo estará atuando na sua mente ou o álcool. Se você é um alcoólatra, não entre em desespero. O Senhor Jesus vai lhe libertar deste vício se você se entregar a Ele. E faça a sua parte em procurar, não é, os alcoólicos anônimos. É uma instituição séria que vai lhe ajudar, vai lhe fortalecer juntamente
com essa questão espiritual e você vai se sair dessa. E se você acha que beber socialmente não tem nenhum problema, nunca se esqueça de uma coisa: nenhum alcoólatra começa a beber para ser alcoólatra. Ele começa a beber socialmente. Muito bom, professor. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu queria convidar a você a conhecer o nosso blog, como o professor disse. Você ali tem vários assuntos onde você pode aprender mais sobre a palavra de Deus, mas também você tem um presente que você pode ganhar ali no nosso blog. É esta revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Isso aqui não é apenas uma revista, é um verdadeiro curso bíblico para você aprender mais sobre o livro sagrado. E se você quer receber essa revista, basta acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver ali do lado direito que tem o desenho, a foto desta revista. Se você clicar nesta imagem ali, você vai ser dirigido para um formulário onde você vai colocar os seus dados postais para que a revista possa chegar aí na sua casa. E você vai ver ao estudar essa revista que você tem ali a chance de mandar as suas respostas aqui para Novo Tempo. E mandando aqui para Novo Tempo as suas respostas dos mais diversos assuntos que vem tratando essa revista, você ainda poderá ganhar mais um presente. São 3 discos que você vai poder escolher um deles. Um disco, um CD que é apenas com trios e quartetos, um CDzinho que é apenas com solos e um CD que é com duetos. Se você gosta das mais diversos tipos de música, você pode escolher um desses discos, um desses CDs, para você receber aí depois que você preencher todos os questionários dessa revista, desse presente que a gente oferece para você, tá bom? Então não perca tempo não, passe agora lá no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade e peça a revista Verdades para o Tempo do Fim. Tempo do fim é o tempo que hoje nós estamos vivendo. Se você quer saber um pouco mais sobre esse tempo baseado na Bíblia, peça agora mesmo, tá bom? Professor Leandro Quadros. Vamos, amigo. Aqui pelo Facebook tem uma pergunta capciosa para você responder, meu amigo. Quero ver agora como é que você se sai dessa. Essa é daquelas boas. Olha só o que o Milton Sá disse. Boa noite. De acordo com a doutrina católica, o batismo é para a salvação. E isto se encaixa no batismo infantil, garantindo a salvação. Portanto, como saber na concepção protestante se um bebê ou criança falece, se a mãe ou o pai, não sendo cristão, irão reencontrar de novo no céu essas criancinhas como bebê? Então, professor, como que é essa questão do batismo? Porque a gente percebe que a Igreja Católica batiza bebezinhos e tudo mais. Só que parece que a gente entende que a criança, para ser batizada, ela tem que também começar a ter um discernimento. Mas o questionamento dele aqui é interessante. Como a gente vai saber se a criança não foi batizada e porventura faleceu, que o papai e a mamãe vão reencontrar a criancinha lá? Será que no céu só vai ter pessoas que foram batizadas? Essa é uma pergunta interessante e nós vamos ajudar o nosso telespectador nessa questão. Veja bem, querido amigo, quando nós lemos Mateus 14:15, percebemos que o reino dos céus, as perspectivas eternas de Deus são para as criancinhas independente de batismo. Olha o que diz Mateus 19:14-15. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Cristo não coloca as crianças aqui como tendo que obrigatoriamente ser batizadas para terem a salvação. Na verdade, nós precisamos entender uma coisa: o batismo ele não é um passaporte para o céu. O batismo é uma expressão pública, é uma demonstração pública da nossa fé em Jesus Cristo. Por exemplo, você lê Lucas 23, 42 e 43. E ali percebemos que o ladrão na cruz, que se arrependeu dos seus pecados, ele não pôde descer da cruz, ser batizado para garantir sua salvação. A sua salvação foi garantida por causa da fé que ele tinha em Jesus. E isso nós precisamos entender. Ao lermos Marcos 16, 15, 16, percebemos que ali é dito: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Perceba que a ênfase, mesmo que o batismo seja importante, a ênfase é no crer.
Se uma criança vier a crer em Jesus e não tiver tempo de ser batizada, isso não vai afetar em nada a salvação dela, até mesmo porque Jesus, na sua infância, ele não foi batizado. Nós devemos concordar que o nosso exemplo e modelo é Cristo. E deveríamos nos perguntar, Cristo foi batizado na infância? Ora, se o batismo infantil fosse bíblico ou importante, com certeza Cristo teria sido batizado. Agora, o fato de Cristo ser apresentado no templo ao invés de batizado, demonstra que o batismo infantil não tem importância alguma para Deus. É até uma prática pagã, se você estudar a história eclesiástica. Então, o que diz aqui em Mateus 2, quando Cristo era criança? Ou melhor, Lucas capítulo 2. Vamos ler aqui Lucas capítulo 2. Na verdade, eu acho que é Mateus 2 mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui para nós, para perceber a apresentação de Jesus no templo. Vamos ver aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 2. Você vai perceber que Jesus, ao invés de ser batizado, ele foi apresentado no templo. Lucas capítulo 2, vamos ler a partir do verso 41. Todos os seus anos, os seus pais iam ao templo em Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Então Jesus aqui foi ao templo com 12 anos e aqui no verso 21 e 22, quando ele era bebezinho, diz o seguinte: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Jesus não foi batizado na infância, foi batizado na fase adulta, de acordo com Mateus 3, 13 a 17. E por isso, o que contará para a salvação de uma criança é a sua fé em Jesus Cristo. Se ela aceitou a Cristo como seu Salvador. Agora, um bebezinho ser batizado, isso em nada interfere, porque o batismo tem que ser uma expressão de fé. E uma pessoa que não pode expressar fé não pode ser batizada. E se o batismo infantil fosse bíblico, Cristo teria sido batizado. Como ele não foi, podemos ter certeza que o batismo infantil, por mais bem intencionado que seja, não é uma prática com base na palavra de Deus. Muito bem, professor. Antes de passarmos para a próxima pergunta, eu queria mostrar aqui os nossos telespectadores que vieram ver o programa ao vivo. Vamos ver se as nossas câmeras conseguem pegar eles ali. Eles estão vindo de longe, vieram da Bahia e tem alguns que vieram aqui de Guarulhos também. E tem ali o Arley, a Diná, a Asley, não é isso? A Dilma e a Maria da Glória. Isso, ó, dá um tchauzinho naquela câmera lá, ó. Dá um tchauzinho pessoal ali que está acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho da presença de vocês aí. Esse programa está acontecendo aqui agora, ao vivo. E se você tem alguma pergunta pra gente, manda pra gente. E ela ainda tem chance de ser respondida à luz da palavra de Deus. Eu queria colocar uma pergunta que chegou aqui no nosso Facebook. Quem mandou foi o Eliandro Alves. Ele diz o seguinte: professor Leandro Quadros, você já disse que o inferno não será eterno, por conta de que, se assim fosse, ainda existiria pecado. Porque as pessoas que estiverem lá estariam blasfemando a Deus de dia e de noite. Pois bem, mas em Apocalipse 20, 10, diz que o diabo, o monstro e o falso profeta serão atormentados para todo sempre. Então, como explicar isso? Olha aí, professor. Se nós já falamos algumas vezes aqui no programa de que o inferno não será eterno, como a gente vai explicar Apocalipse 20, 10? Muito boa essa pergunta e sincera essa pergunta desse nosso telespectador. Para nós entendermos esse texto, amigo querido, nós precisamos fazer uma análise da expressão para todo sempre, como ela é empregada na Bíblia. Quando você e eu lemos esse texto com os nossos olhos ocidentais, influenciados obviamente pela cultura grega, nós entendemos que significa que uma pessoa será atormentada para todo sempre no lago de fogo.
Só que essa expressão para todo sempre nem sempre significa um tempo sem fim na compreensão oriental, na compreensão hebraica, como revelada nas Escrituras. Então, para você entender esse texto, primeiramente, você não pode lê-lo com as lentes gregas, com as lentes ocidentais. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é você buscar na Bíblia um texto bíblico que lhe ajude a compreender o emprego desta expressão em certos casos na palavra de Deus. E nós vamos recorrer a Isaías capítulo 34, versículos 9 e 10, que diz o seguinte: os riachos de Edom se transformarão em piche, em enxofre o seu pó. Sua terra se tornará betume ardente. Não se apagará de dia nem de noite, sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará abandonada, ninguém voltará a passar por ela. Aqui diz que os ribeiros de Edom se transformariam em piche e que não se apagaria o fogo sobre eles nem de dia e nem de noite. Só que eu pergunto, esses ribeiros estão queimando até hoje? Não. Esta é uma forma de descrever que os resultados do castigo são eternos, mas não a duração do castigo. Quando afirma que o fogo arderia em Edom dia e noite para sempre, é uma maneira poética e hebraica de dizer que as consequências desse castigo são irrevogáveis. O mesmo ocorre em Apocalipse 20, verso 10. Quando afirma que o diabo e o falso profeta serão atormentados dia e noite para sempre, é uma forma hebraica de dizer que os resultados do castigo e da destruição deles será eterno. Não a consequência, mas não a duração do castigo. Então eu recomendo que você faça uma análise mais profunda deste assunto. Recomendo que você, acessando o blog, digite no campo busca a palavra inferno. Ali nós temos um artigo de umas 10 a 14 páginas em que abordamos este assunto de uma maneira mais ampla. Vai lhe ajudar, meu querido amigo, a entender esses textos sobre uma perspectiva hebraica, com as lentes hebraicas e não com as lentes da filosofia grega. Ok, professor. Muito bem. A próxima pergunta que chegou pelo nosso Twitter, quem mandou foi a Bianca Lima e ela diz o seguinte: quem é mais pecador? Quem tem o conhecimento e peca ou quem não tem e peca? Olha a pergunta interessante, professor. Como nós seremos julgados? De acordo com aquilo que nós conhecemos ou todos serão julgados da mesma forma? Porque de acordo com a pergunta dela, ela quer saber o seguinte: quem tem o conhecimento e peca, ele é mais pecador do que aquele que não tem o conhecimento e também peca? Como que a gente vai entender isso? Tem um texto que responde a isso, entre outros, que se encontra em Mateus capítulo 11, vou ler a partir do verso 20. Temos quantos minutos, Tito? Então nós vamos fazer o seguinte, professor. Essa pergunta você vai ter que responder a semana que vem, porque o nosso tempo já encerrou. Eu imaginei, meu amigo. É isso mesmo. A gente vai ter que responder a semana que vem essa pergunta, porque infelizmente não tem mais o tempo para responder. Mas, Bruna, a sua pergunta está no próximo programa. A gente se vê terça-feira que vem, professor. Tudo bem, meu amigo. Um abraço a você. Muito obrigado, amigo telespectador, por sua companhia. Obrigado a você, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. Deus abençoe ricamente a sua vida. E nunca se esqueça que sempre que você tiver a coragem de perguntar a palavra de Deus, terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre os seus questionamentos, sempre as suas dúvidas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.